não temos condição de caminhar sozinhos. Você precisa admitir a sua incapacidade de conduzir-se sozinho em um mundo como esse. Provérbios diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. A sabedoria não nasceu com você e ela não vai morrer com você. Não pense que você sabe tudo. Você não sabe. Cuidado com a soberba e com a arrogância. O fato de Deus revelar o ambiente que vivemos, também revela que não temos condição de caminhar sozinhos. Israel precisava ser guiado por Deus, porque era impossível viver e caminhar no deserto sem direção. Nesse sentido, aqui aponta para outra coisa. Esse é um tipo de mundo, de sociedade, que nós não podemos dar o luxo de ser guiados por Freud, pela cultura caída. Nós não podemos ser guiados por mentes mortas. Isaías capítulo 8 diz assim, o Senhor está repreendendo a nação e está dizendo: consultarão os mortos em favor dos vivos? A lei e o testemunho. Se vocês não falarem conforme essa palavra, jamais verão a alva. Que é isso? A nação de Israel estava consultando pagãos. Os vivos, os salvos, os que têm o Espírito Santo. Estava consultando os mortos, os condenados, os pagãos. E o Senhor repreende: vocês consultarão os mortos em favor dos vivos? Vocês deixarão os mortos espirituais da cultura caída, da psicologia caída, das ciências humanas ou do humanismo secular caído, dirigirem o seu casamento, seus filhos, seus negócios? A lei e o testemunho. O que é isso? A palavra. O Senhor que tem que conduzir. Porque esse ambiente não tem competência para conduzir a igreja. Não tem qualificação, qualidade para guiar a igreja. Então, nesse sentido, seja humilde. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Se submeta ao Senhor. Segundo, você precisa do Senhor, porque outra pessoa, elemento, instituição, não pode dirigir a igreja. E muitos cristãos estão entregando seus filhos, suas famílias, a educação do seu lar, seus negócios, sua alma, na mão de incrédulos, de mortos, pessoas que vivem nesse contexto do deserto, para se conduzir, e estão quebrando a cara. Estão quebrando a cara. Então esse era o contexto deles. Mostra então que necessitavam ser guiados, por que necessitavam, e que não tinham condições. Entretanto, Israel podia contar com a presença de Deus. Veja o verso 15. No dia em que foi erguido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Presta atenção. A nuvem, veja só, entre o povo de Israel, uma nuvem aparecia. E essa nuvem era responsável por guiar Israel na direção certa e de forma segura no deserto. Essa nuvem era o que? Ela era um símbolo da presença viva de Deus, que jamais se apartava do povo hebreu. Consciente do destino de Israel, Canaã. Consciente do ambiente que viviam, o deserto. Consciente da incapacidade de Israel se guiar pelo deserto, o Senhor, na sua providência, doutrina da providência, envia uma nuvem, a sua presença na forma de nuvem, dizendo para Israel: vocês podem contar com a minha presença. Nós também, irmãos, escute, apesar de vivermos em um mundo em trevas, em um mundo hostil, em um mundo estranho, apesar de não sabermos o que nos espera no futuro, podemos contar com a presença de Deus, nos guardando, nos protegendo, nos guiando. Jesus disse em Mateus 28:20, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. João 14:16,
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse Consolador é a nuvem que estava sobre Israel, é a nuvem que está sobre nós, a presença de Deus, na forma do Espírito Santo, na forma da onipresença de Deus, que está em todo lugar. Então você pode contar com isso. Então aqui já vai outra dica. Quando você vê um crente quebrando a cabeça, tomando decisões erradas, fazendo negócios errados, falando besteira, se precipitando, ele deveria receber um severo castigo. Por quê? Porque nenhum outro povo, instituição ou pessoa tem disponível a presença de Deus. De modo que os ímpios, os incrédulos se conduzem conforme pensam e entendem, e eles não têm acesso à presença de Deus. Agora, quando ele diz que estarei convosco até a consumação dos séculos, e mandarei o Consolador, como é que você pode desprezar a presença favorável de Deus, disponível a você, 24 horas por dia? Como que você pode caminhar a parte dessa presença, desprezar a presença favorável? Entretanto, presta atenção, agora é a parte principal da mensagem. Estou dizendo que não conseguimos guiar nossas vidas sozinhos, em razão do ambiente que vivemos. Para isso precisamos da presença, e ela está disponível. Entretanto, essa presença se manifesta no coletivo. Notem que a nuvem só passou a cobrir e guiar o povo após a construção do tabernáculo. Verso 15. No dia em que foi erguido o tabernáculo, a nuvem cobriu a tenda. A nuvem, presença, só apareceu, guiou, seguiu após a confecção, construção do tabernáculo. Então todo Israel se juntava ao redor do tabernáculo, uma congregação. E aí a nuvem, a glória se manifestava e guiava os irmãos. Queridos irmãos, tempos mais tarde, o tabernáculo fez a transição para o templo, onde a glória de Deus pairava. Irmãos, escute, Deus nos guia como igreja. É na igreja que Deus mostra o seu poder, é no culto público que Deus fala, dirige, coordena a sua igreja. É na igreja, é no culto, é aqui, meu irmão. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costumes de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Você entendeu? O autor está enfatizando, meu irmão, a importância da igreja local, é a importância da comunidade dos remidos. Não existe fé fora da igreja. Não há como, meu irmão, você ter uma vida saudável apartado da igreja. É nesse ajuntamento solene, é na comunhão semanal com os santos, é viver na vida desse organismo vivo, que o membro tem saúde, é no culto público que ele ouve o sermão, ele é exortado, consolado, dirigido, doutrinado, guiado, e ele sai equipado, preparado, estruturado para enfrentar a vida lá fora, porque a nuvem simbolicamente paira sobre a igreja. Salmo 73, verso 2 e 17, diz assim: quanto a mim, salmista, quase tropecei, meus pés quase se desviaram. Ele estava confuso com a prosperidade do ímpio, ele não sabia o que fazer. Foi então, até que entrei no santuário e atinei com o fim deles. Quando eu fui para a igreja, para o culto, aí eu entendi, Deus falou comigo, Deus me dirigiu. Queridos irmãos, estamos assistindo o nascer de uma geração irresponsável como nunca, sem compromisso com a igreja local, sem compromisso com o culto. Aí me pergunta, o que eu faço? Onde que eu estou errando? Vem para a igreja. Vem para a igreja. Existe agora um grupo que cresce a cada dia, os chamados desigrejados.
que os desigrejados entendem? Que eles não precisam de um templo, de uma denominação, de uma instituição com CNPJ, com dia e local, para cultuar a Deus, para ser crente e para ser salvo. Eles não precisam. Eles podem cultuar em casa, na rua, numa cafeteria, pela internet. São os desigrejados. E tem dois tipos de desigrejados. O primeiro é aquele que não encontra uma igreja bíblica na sua cidade. Só tem aquelas espeluncas da prosperidade, que o povo vira lagartixa nas paredes. Então ele não consegue, ele está frustrado, foi roubado a vida inteira, enganado a vida inteira, magoado, ferido, destruído, e ele não tem opção. Para salvar a alma dele, o que ele faz? Consome os cultos online, de bons pregadores bíblicos. Esse é porque não tem opção. O segundo tipo de desigrejaado, esse é o ativista. Esse é o elaborado, ele simplesmente ignora, diz que a igreja institucionalizada é a invenção de Constantino. Jesus nunca teve igreja, nunca andou por... A igreja de Atos era os irmãos que reuniam nas casas, não havia. Por essa razão, eles não querem participar de igreja. Queridos irmãos, Cipriano de Cartago disse, ninguém pode ter Deus por pai se não tiver a igreja por mãe. Como é que você pode dizer filho de Deus se você odeia a noiva dele, que é a igreja? Jesus derramou o sangue dele pela igreja. Não existe eu sou igreja, eu sou igreja. Não. Nós somos igreja, eu sou membro. Para ser igreja, plural, nós. Igreja é igreja quando está reunida, quando está junta. É a comunidade dos salvos, é a assembleia do povo de Deus, dos remidos. Esse negócio de igreja local é tão importante, por exemplo, Paul Washer. Ele morava no estado de Alabama, nos Estados Unidos, numa igreja muito grande, mega igreja, mega church. E não estava saudável. Ele falou, eu preciso de uma igreja fiel, que tenha um pastor zeloso, que pregue a palavra e pastoreie bem minha mulher e meus filhos. Ele se mudou para o estado da Virgínia, para uma igreja de 150 membros, mas que tinha um pastor fiel, zeloso, que pastoreava, aconselhava, disciplinava e pregava com fidelidade as escrituras. Você precisa, sem a igreja, como é que vai aplicar disciplina eclesiástica em você e nos seus filhos? Precisa aplicar a disciplina. Isso só acontece se você é membro, se você participa da igreja. Discipulado, como é que você vai ser discipulado? O discipulado, os primeiros passos na fé, as doutrinas essenciais, é com a igreja local. Como é que você vai ser separado para o ministério? Se você tem um chamado? É através dos anciãos, dos presbíteros da igreja local. Como é que você vai ser advertido, exortado? A igreja local. Sermões, série de sermões, você precisa fazer parte da igreja. Olha que tremendo, a nuvem só apareceu quando o tabernáculo foi construído. Não tem mais tabernáculo, cadê o tabernáculo? Não tem mais. Então onde que a nuvem paira hoje? Na igreja, no culto público, ela está aqui, e Deus está falando conosco aqui na igreja, Deus está dirigindo. Aí tem outra coisa, quem pastoreia você é a sua igreja local, é o pastor da sua igreja local. Você pode se aconselhar com esses homens, você pode tirar alguma coisa, mas quem define a visão doutrinária, discipula, orienta, coordena, é a igreja.